Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Ministro, colocava algumas questões. E eu começava precisamente sobre aquilo que o PSD valorizou muito neste processo e se empenhou. Consideramos que o processo de descentralização é decisivo para o país. A transferência de competências para as autarquias é muito importante, é uma peça fundamental no processo de descentralização ou na reforma de descentralização. E o PSD, naturalmente, tem estado totalmente empenhado para que este processo corra bem. E é nessa perspectiva que estamos aqui, numa perspectiva positiva, que colocamos novamente questões ao Sr. Ministro. E é também na perspectiva daquilo que o Sr. Ministro disse subtilmente acerca da passagem do Lampedusa no seu engate pardo, em que é preciso fazer algo para que tudo fique na mesma, nós entendemos que é preciso efetivamente fazer algo para mudar substancialmente a realidade do país. É preciso fazer muito para que se mude a realidade do país. E é nessa perspectiva, Sr. Ministro, que eu lhe coloco a primeira questão. Está prevista no número 6, no número 3 do artigo 6º da Lei 450, que seja criada uma comissão de acompanhamento da descentralização, integrada por representantes de todos os grupos parlamentares do Governo, da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRA, que avalie a adequabilidade dos recursos financeiros de cada área de competência. Já devia estar no terreno e não está. Primeira pergunta, Sr. Ministro, porquê é que não está? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É fundamental, de facto, concretizar este processo. Mas só hoje, pelas razões que aqui foram explicitadas e que têm a ver exatamente com esta necessidade de plena confiança, plena concertação, total acordo com os municípios, é que foram publicados os diplomas que são, aliás, mais significativos neste processo. O diploma da educação, que envolve a transferência para as autarquias locais de mais de 43 mil trabalhadores, a custos de 2018 de cerca de 800 milhões de euros e mais de cerca de 1.200 estabelecimentos educativos. Ou na saúde, 1.800 trabalhadores, a custos de 2018, que serão atualizados, 90 milhões de euros e cerca de 1.300 imóveis na área dos centros de saúde. Este chão nós estamos a completar, estamos hoje, o Sr. Deputado assinalou, julgando que tinha a ver com a minha vinda aqui, não tenho esse mérito, confio, tem a ver com o mérito dos autarcas que manifestaram mais uma vez a confiança e empenho neste processo e tem a ver com a competência do Sr. Presidente da República. Tomei o mérito de, mais uma vez, testemunhar na nota da Presidência da República o apoio evidente a uma boa concretização deste processo. E, portanto, estamos a concluir esta fase. Constituiremos exatamente agora que os diplomas fundamentais estão publicados, essa comissão de acompanhamento que é essencial. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Costa Silva, faz favor. Sr. Ministro, permita-me a pergunta com muita objetividade. Esse para agora é quando? É daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, 3 semanas? Qual é o período, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Teremos a Comissão a funcionar certamente antes de eu estar aqui na próxima audição regular, muito antes disso. Só hoje é que temos, como bem assinalou, os 4 diplomas. Iríamos acompanhar o quê? Se havia até tantos, os tais que odeiam a descentralização, que até escreveram, vimos publicado isso, que tinham esperança que estes diplomas não fossem publicados. Enganaram-se mais uma vez. É fundamental acrescentar mais passos. Não estão aqui, eu sei que estão aqui, é o lado, aliás, mais positivo, é que, mais uma vez, ouvimos todos os grupos parlamentares dizer que estão com a descentralização. Portanto, o que temos é de convergir para que seja bem feita, mas sabemos que há muitos na sociedade portuguesa, o centralismo é uma peça, já Alexandre Herculano denunciava, é uma doença velha, é, aliás, uma das principais causas do atraso português. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Costa Silva, faz favor. Sr. Ministro, o Sr. Ministro muito simpaticamente não respondeu. Eu queria um compromisso do Governo para um prazo, porque este processo é fundamental que decorra, que funcione. A Comissão é decisiva para evitar precisamente aqueles equívocos que o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco. Porque o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro, de certa forma, também disseram que tem havido um entendimento, houve inicialmente no âmbito da Assembleia da República, naturalmente com o PSD na Lei 4 e na revisão da Lei das Finanças Locais, depois também houve um compromisso
partilhado com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAV. E bem, a sensação que dá é que quem não cumpre são os autarcas, ou seja, os culpados são os autarcas, não são. Os autarcas têm que participar mais neste processo e a Comissão de Acompanhamento da Descentralização é para deixar às claras todo esse processo. Por isso, quando nós colocamos as questões de transferência de competências, os montantes financeiros e os prazos que devem ser adequados a essa transferência e acompanhar os respectivos diplomas, são matérias que têm que estar umbilicalmente ligadas. E eu volto às perguntas que inicialmente fiz, que ainda não houve resposta, Sr. Ministro. Ou seja, para quando um quadro financeiro claro, apresentado aos municípios, transparente, e mais, um quadro financeiro claro para a Assembleia da República. Aliás, ele devia estar vertido com essa clareza, esses mapas em Orçamento de Estado e no Orçamento da Segurança Social, e não estão. Uma pergunta muito rápida e evidente. Por exemplo, para o município de Odivelas, ou Vila Franca de Xira, ou Évora, ou o município de Torres Vedras, quais são os montantes para a área da educação, por exemplo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão. E é por isso que é tão importante terem sido hoje publicados. Nós não podemos acompanhar diplomas que não estavam publicados, não estavam em vigor e que, como diz e bem, representam uma grande vitória mais deste processo. A publicação destes diplomas, que tanta resistência. Eu vou colecionando porque sei bem de quantos acham que toda a asneira central é virtuosa, todo o exercício feito a nível local é perigoso. Essa é uma velha paranoia centralista que existe muito na sociedade portuguesa. Eu sei que nesta Comissão não existe ninguém que tenha esta visão. Todos os grupos parlamentares defenderam aqui a descentralização e eu fiquei muito satisfeito com isso, por esta reiterada manifestação de todos os grupos parlamentares do seu amor à descentralização. E por isso o que temos é de construir esta convergência. Esta convergência foi feita, tem toda a razão o Sr. Deputado Costa e Silva, agora com a Associação Nacional de Municípios, que neste último documento reafirmou o seu firme empenho na concretização deste processo. Estamos a fazê-lo, a comunidade intermunicipal, a Comissão de Acompanhamento o diploma foi publicado hoje. Podia ser amanhã, podia ser daqui a uns dias, não tenho a gestão dessa agenda do Sr. Presidente da República, nem tenho tutela da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E, portanto, iremos de imediato, agora que estão publicados os diplomas que exijam maior acompanhamento, desenvolver as diligências necessárias à constituição da Comissão de Acompanhamento. A questão concreta, com toda a razão, suscita. Está no diploma. O Governo tem 30 dias. Informamos a Associação Nacional de Municípios e todos os municípios conhecem os valores provisórios, com valores, em alguns casos, de 2017, e que correspondem ao tal valor global, cerca de 800 milhões de euros a transferir, 43 mil trabalhadores, mais de 1.100 estabelecimentos de ensino na educação, 90 milhões de euros, 1.800 trabalhadores, 1.300 equipamentos na saúde. Aquilo que o Governo se comprometeu a fazer é que vai atualizar, porque estes valores variam em todos os orçamentos de Estado, como é natural, vai atualizar este valor nos próximos 30 dias a dados de 2019. É isso que está nos diplomas hoje publicados e será cumprido. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Costa e Silva, pode prosseguir, faz favor. Sr. Ministro, ainda há pouco tivemos aqui a apreciação de 7 dos diplomas que já estão promulgados e sobre esses 7 diplomas não se conhecem as receitas que os municípios têm direito nessas áreas em concreto que vão ser ou podem ser transferidas. É verdade que existe um processo de gradualismo, curiosamente foi o PSD que o propôs na discussão que houve anteriormente e acho que é um processo que é muito importante para que decorra melhor o mecanismo de descentralização de competências, mas, no entanto, das 7 áreas que foram faladas hoje aqui na primeira audição que nós tivemos, nenhuma verba os municípios conhecem das receitas que o Estado recebe e
e quais são as verbas que efetivamente os municípios poderão receber por essa via. Não se conhece. Eu gostava que nos dessem 2 ou 3 exemplos que demonstrassem essa transparência. Aliás, o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu que ninguém questionou no tempo do professor Cavaco Silva, na sua governação, a questão das transferências das escolas primárias que não levaram nem mais o escudo. Mas eu lembro que no tempo do engenheiro Guterres, da governação do engenheiro Guterres, nesse tempo foram transferidas, por exemplo, os transportes escolares, foram transferidas também algumas estradas do país que foram desclassificadas e foram definidos alguns montantes e, curiosamente, os municípios nunca vieram a receber esses montantes. Por isso, é fundamental que nos deem respostas em concreto, pelo menos naquelas áreas que foram, as apreciações parlamentares apresentadas pelo CDS. Quais são os montantes? O que é que estamos a falar? Que pessoas é que são transferidas nessas áreas? Há uma incógnita grande, gigantesca nos municípios que querem saber quanto, quem, como e como é que este processo deve decorrer daqui para a frente. Senão, vão ficar com as competências, aceitam as competências e, para desenvolver o processo, vão ter muitas dificuldades. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa e Silva. Tem toda a razão, tem de ter mais confiança nos autarcas, e sei que a tem, não é? Os autarcas são a parte essencial deste processo, são parceiros, têm exatamente a concretização deste processo, tem dependido no seu ritmo, fundamentalmente, da construção destes consensos muito alargados. Todos estes diplomas merecem o apoio expresso, o acordo expresso da Associação Nacional de Municípios ou da Associação Nacional de Freguesias relativamente às soluções neles consagrados. E, Sr. Deputado, relativamente às 2 ou aos 3 diplomas hoje publicados, explicitei já o que foi feito e o que a Associação de Municípios e os autarcas conhecem e por isso questionaram justamente em alguns casos e por isso agora será atualizado a valores de 2019, que são os que não podiam ser outros, quando não estava consolidado exatamente o que era transferido. Podia haver coisas que inicialmente estiveram no elenco de matérias a transferir, sei lá, o transporte não urgente de doentes, os municípios entenderam que não deviam assumir essa competência, portanto esses recursos não entram. Relativamente... E é assim, e portanto os valores que agora vão ser conhecidos são os valores correspondentes à versão final, à versão do diploma tal qual ele é publicado e não tal qual ele andou a ser discutido amplamente ao longo de bastante tempo. Relativamente a algumas das competências que aqui foram enunciadas, nós temos matérias de natureza muito diferente. Naquelas em que há taxas, licenças, isso foi informado aos municípios do que é que a Administração Central cobra hoje. Mas nós acreditamos que na gestão local a eficiência aumentará significativamente aqui esta capacidade de gerar receitas. Dependerá muito de gestão local, mas não tenho dúvida que haverá aqui a proximidade em áreas como a gestão do estacionamento, a gestão de praias, ou não deixarão, ou até a gestão destes sorteios, jogos que aqui foram referidos, que de facto não é a questão central deste processo, mas é uma peça a mais. Aqui não deixarão todas elas de gerar a receita existente. Foi informada, depende dos municípios, não será certamente menos, será mais, de acordo com aquilo que a capacidade local tiver. Quanto à gestão do património, bom, aí é uma revolução plena, porque o princípio é este: património abandonado, mal gerido, ao desbarato, que existe aí em todo o lado, fruto da gestão centralista, bom, e incompetente de áreas como a área do património, que é conhecida por isso, pela incompetência na gestão do património público, passará a existir de regra património não utilizado há 3 anos. Se existir uma vocação local, o município não vai pagar renda, o município não vai ter de adquirir, o município de Évora, relativamente a património não utilizado do Estado, vai passar a ter a capacidade de dizer: nós queremos utilizá-lo a esta finalidade pública. Bem, muito obrigado. E daí poderá até ter receitas, tenha certeza que não vai pagar, não vai ter nem de comprar esse equipamento,
nem de pagar qualquer renda pela sua utilização. Muito obrigado, Sr. Ministro. Em último lugar, se ainda assim entender mantê-lo como está, há também uma diferença que está na Lei de Finanças Locais, que a Assembleia e bem aprovou, é que passará a pagar IMI e esse é também um estímulo à boa gestão do património. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, para concluir a sua intervenção, faz favor, sendo certo que o Sr. Ministro não tem tempo a responder. Muito bem, o Sr. Ministro terá uma audição inteira, portanto, para responder a estas questões que vão ser colocadas. Sr. Ministro, referiu ainda há pouco que há municípios que já conhecem os montantes financeiros. Nós vamos requerer ao Governo precisamente essa informação. Queremos saber quais são esses municípios que já conhecem e do que é que estamos a falar. É fundamental. Sr. Ministro, aliás, no projeto de resolução apresentado pelo PSD, precisamente no final do ano passado, e que foi aprovado na Assembleia da República logo no início deste ano, o PSD, portanto, mais precisamente no dia 4 de janeiro, o PSD colocava no seu projeto de resolução, que foi aprovado e que o Governo deveria, no nosso entender, seguir essas recomendações, que comunicasse às autarquias e entidades intermunicipais até ao final do mês de janeiro, estamos a falar do início do mês, mas mesmo que estendesse mais um bocadinho, os mapas com os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização, provenientes de dotações inscritas nos programas orçamentais e no Orçamento da Segurança Social, a transferir para aquelas, bem como a listagem de todo o património que o Sr. Ministro referiu, que ainda não sabemos que património é que é, porque não está identificado, de que património é que estamos a falar, também que vai ser transferido para os municípios. Mais uma oportunidade foi dada ao Governo, para o Governo atempadamente poder esclarecer as autarquias nesse sentido. Tinha um outro ponto que para nós também era importante. Apresenta à Assembleia da República, precisamente a esta Casa, até ao final do mês de fevereiro, aí ainda estamos a tempo, de fevereiro de 2019, para discussão e aprovação os mapas com os montantes do Fundo para a Descentralização. E continua. Muito obrigado. Porque é o que está, Sr. Presidente, sou mesmo a terminar, porque é o que está precisamente na revisão da Lei das Finanças Locais e na Lei Quadro. Portanto, a Assembleia da República tem que tomar esta decisão, que o Governo tem fugido dela. Muito obrigado, Para terminar, Sr. Presidente, que conceda um prazo de 60 dias ocorridos após a promulgação, no sentido que o Governo possa, em conjunto, permitir que todos estes diplomas e todas estas competências possam ser, permitir que o Sr. Presidente da República os aprove, os promulgue e, efetivamente, as Assembleias Municipais em conjunto possam tomar uma decisão e que não façam isto a conta-gotas. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa.